Hello people, how are you? Espero que todos estejam bem e hoje vamos falar um pouquinho então sobre preposições. Vamos começar? Vamos lá então, vamos começar então. O que são preposições? Preposições então são palavrinhas que acompanham os nossos verbos. Por exemplo, se eu digo para você go, go é o verbo ir. Se eu falo para você eu vou, você vai me perguntar para onde. Então, esse para é a minha preposição. No inglês é a mesma coisa. O go, então, vai ser sempre acompanhado de to. I go to England. She goes to the mall. Então, eu vou para a Inglaterra. Ela vai para o shopping. O mesmo vai acontecer com o verbo smile. Smile é sorrir. Então, smile at me, smile at the camera. Então, sorria para mim, sorria para a câmera. Percebam que os dois, tanto o to quanto o at, têm o mesmo significado no português, que é o para. Vou para, sorria para. Porém, no inglês a gente tem essa diferenciação dependendo do verbo. Por isso, a minha dica para vocês, sempre que vocês aprenderem um verbo, aprendam também junto com ele as preposições. Nesse vídeo a gente vai falar então um pouquinho sobre os usos das preposições in, on e at. Não vou falar sobre todos os usos, apenas alguns, porque são vários. Beleza? Vamos começar? Vamos lá então. O in. In é usado para falar sobre anos. They got married in 1956. Então, eles se casaram em 1956. When will you graduate? In 2030. Então, quando você vai se formar? Em 2030. Podemos então usar também para um período de tempo. He was famous in the 70s. Esse 1970 significa então na época de 70, naquele período. Então, ele era famoso na década de 70, in the 70s. Things were different in the 20th century. Então, o que acontecia ali? As coisas eram diferentes quando? No século 20, certo? Estamos falando sobre um período ali de tempo, um período meio grande de tempo. Usamos também para falar de estações do ano. Então, in the summer, in spring. What do you do in the summer? Usamos também quando falamos sobre meses, mas sem o dia. His birthday is in May. Então, o aniversário dele é em maio. I graduate in December. Então, eu me formo em dezembro. Só um mês, in. Partes do dia. In the morning, I have breakfast with my family. Então, vamos falar ali sobre as partes do dia. Estamos falando sobre amanhã. In the morning. De manhã, o que eu faço de manhã? Eu tomo café da manhã com a minha família. He goes to the gym in the afternoon. Ele vai para a academia, então, à tarde. Beleza? Também usamos para falar de um tempo futuro. Então, in an hour, I'll be sleeping. O que eu vou fazer então daqui a uma hora? Eu estarei dormindo. In an hour. Em uma hora, estarei dormindo. They are going to travel in a couple of days. Então, quando é que eles vão viajar? Em alguns dias. In a couple of days. Em alguns dias. Usamos ainda o in para falar sobre países. Então, there are a lot of good restaurants in Brazil. Então, tem muitos restaurantes bons onde? No Brasil. What do you want to visit in the USA? Então, o que você quer visitar nos Estados Unidos? Usamos também para falar sobre cidades e estados. Olha lá, estado. Is there anything interesting in São Paulo this weekend? Então, tem alguma coisa interessante em São Paulo este fim de semana? I'd like to live in Massachusetts. Então, eu gostaria de morar onde? Em Massachusetts. Estamos falando sobre estados. Vamos falar também sobre cidades. Olha lá, I live in Jundiaí, but I've lived in London. Então, eu moro em Jundiaí, mas eu já morei em Londres. Então, países, estados e cidades a gente sempre usa in. E o nosso gatinho ali já nos mostra, então, o que o in nos traz sempre, né? Ele sempre nos traz essa sensação de coisas dentro, inside. Vamos lá, então. Outros usos para in. In a room, in a building, in a garden, in a park, in a town, in a country, in the water, in the ocean, in a small village, in the mountains, in the newspaper, in a photograph, in a picture, in a mirror, in an armchair, in a taxi, in a car, in bed, in prison or jail, in a ou the hospital. Então vamos lá. Todos esses lugares que a gente está falando, todos eles vão nos dar a sensação de que a coisa está dentro. Então, se eu falo
In a room, dentro de um cômodo, de uma sala. In a building, dentro de um prédio. In a garden, dentro de um jardim. In a park, no parque, dentro do parque. In a town, na country. Então é dentro da cidade, dentro do país. In the water, in the ocean. Estamos dentro daquela água, dentro do oceano. In a small village, in the mountains. Então dentro da cidadezinha, dentro das montanhas e assim por diante. Então o in ele vai sempre ter essa nossa sensação de no, na, em, só que quando é dentro de alguma coisa, beleza? A nossa próxima proposition é o on. Ele também tem em português o mesmo significado do in, que é o no, na, em. Porém, aqui a gente vai usar o on quando a gente fala sobre mês com o dia. Então, quando a gente falava sobre o mês, a gente usava in. E aqui, quando eu for falar o dia, eu vou usar on. My birthday is on December 20th. Então, o meu aniversário é 20 de dezembro. Ó, tem um dia e o mês. The test is on May 30th. Então, o teste é quando? No dia 30 de maio. Posso usar também para dias da semana. When do you have English classes? Oh, they are on Monday and on Wednesday. Então, quando é que você tem aulas de inglês? Ah, elas são às segundas e às quartas. Então, Monday and Wednesday, dias da semana. Usamos com o endereço quando a gente não tem o número da casa. So, let's meet on Jundiaí Avenue. Então, onde a gente vai se encontrar? Ah, na Avenida Jundiaí. Não te disse o número, apenas te disse o nome da avenida. Usamos também para falar de andar. Sabe quando a gente tem um prédio com vários andares? Então, a gente vai falar sobre esses andares, ó. My apartment is on the first floor. Então, onde é o meu apartamento? No primeiro andar. The doctor's office is on the 20th floor. E o escritório do médico fica no 20º andar. Usamos quando a gente fala sobre festividades que levam a palavra day. Ou seja, quando eu falo o dia de Natal, o dia de Ano Novo, o dia da Páscoa e assim por diante. So, on Christmas Day, we'll have a big party. Então, o que a gente vai fazer no dia de Natal? A gente vai ter uma festona. Do you go to church on Easter Day? Você vai à igreja no dia da Páscoa? Então, festividades com a palavra day, a gente usa on. Ainda usamos o on para falar sobre on a bus, on a train, on a ship, on a plane, on the floor, on the ground, on the grass, on the wall, on the ceiling, on the page 7, on a chair, on the left, on the right, on a farm. Lembra que enquanto o in nos dava uma sensação de ser dentro de alguma coisa, o on vai nos dar sensação de superfície. Então, se eu falo para você que eu estou num meio de transporte, como um ônibus, um trem, um navio, um avião, apesar dele ser fechado, ele tem uma superfície muito grande e ele me dá uma sensação diferente de um carro que é mais enclausuradinho. Por isso que eu vou usar ali, ó, on a bus, on a train, on a ship, on a plane. Beleza? Se eu falo então que as coisas estão no chão, na grama, né? Eu vou usar on the floor, on the ground, on the grass. Então, floor, eu posso estar falando do chão onde eu estou pisando, como eu posso estar falando do andar, certo? A gente não falou lá sobre o andar, mas ele também pode ser o chão. E a diferença de floor e ground é que geralmente o ground ele pode ser feito de terra, beleza? Aí eu posso também falar que está na parede, no teto, on the wall, on the ceiling. Eu posso falar que está na página 7. Ela está sobre a página 7, beleza? Pode ser na cadeira, pode ser à esquerda, à direita, na fazenda. E aqui o nosso último, então, que é o at. Então, o at a gente vai usar com festividades sem a palavra day. Então, aqui eu não vou falar o dia de Natal, eu vou simplesmente falar o Natal, o Halloween, o Ano Novo. Então, we first met at Christmas. Então, quando foi que a gente se conheceu? No Natal. The children have fun at Halloween. Então, quando é que as crianças se divertem? No Halloween. E eu não estou usando, então, a palavra dia. Usamos at, então, também para falar sobre horários. The plane arrives at 1 o'clock. Então, que hora que chega o avião? A 1 hora da tarde. I have English classes at 5 p.m. Então, que horas é a minha aula de inglês? Às 5 horas. Então, sempre que eu for falar o horário de alguma coisa, eu vou usar at. Usamos para lugares em geral. Então, I work at the bank. Então, onde eu trabalho? Ah, eu trabalho no banco. My parents work at the store. Onde os meus pais trabalham? Na loja.
I speak with my friends at the mall. Então, onde que eu converso com os meus amigos? No shopping. Então, geralmente ali, em lugares em geral, a gente usa at the. A gente também usa quando a gente vai falar sobre um endereço, mas agora com o número, certo? A gente usou anteriormente lá sem o número e aqui agora com o número. Então, sempre que a gente tem o número do lugar, a gente vai usar at. At 333 Rangel Pestana Street. Where do you live? Oh, I live at 1000 at Jundiaí Avenue, ok? Porém, para as palavras church, home, work e school, que são igreja, casa, trabalho e escola, a gente usa apenas at. Ó, I speak with my brother at church. Então, onde eu falo com o meu irmão? Na igreja. I work at home. Então, onde eu trabalho? Em casa. I study Spanish at school. Para falar então sobre o nome das empresas onde a gente trabalha, a gente também vai usar só o at. Então, I work at Google. They want to work at Disneyland. Então, eu trabalho no Google e eles querem trabalhar na Disneylândia. Outros usos para at. At night, at midnight. Lembram que a gente falou que era in the morning, in the afternoon? Porém, à noite, a gente vai usar at night. À meia-noite, at midnight. Aqui estamos falando sobre um lugar qualquer, um ponto de ônibus. At the bus stop. At the door, na porta. At the window, na janela. At the traffic light, lá no farol de trânsito. At the top of the page, ou at the bottom of the page. Então, no topo da página, ou então na parte de baixo da página. At the end of the street, no fim da rua. At a party, at a concert, at a conference, at the movies, at a football game. Então aqui a gente está falando sobre lugares corriqueiros do dia a dia. Então, numa festa, num concerto, num show, numa conferência, no cinema, num jogo de futebol. At the sea ou at sea é a mesma coisa. At seashore, então no oceano ou então na costa. Seashore, at the seashore. Então, quando eu falo que eu estou na costa, at the seashore. At the station, at the moment, at once. Então, na estação, neste momento, de uma vez. Então, esses são outros usos para at. Por último, a gente tem a palavra downtown. Downtown significa centro da cidade. E quando a gente fala sobre ela, a gente não usa, então, nenhuma preposição. I want to work downtown. I go downtown on weekends. Então, eu quero trabalhar no centro da cidade e eu vou ao centro da cidade nos fins de semana. Bom, gente, isso era tudo que a gente tinha para ver hoje sobre preposições. É apenas uma pincelada rápida sobre alguns dos significados de in, on e at. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Como sempre, temos uma atividade de prática para vocês lá na aba Tarefas. Mais uma vez, se surgirem dúvidas, é só me mandar uma mensagem. Se não, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!